A igreja de Tiatira é a igreja da Idade Média, ou seja, a igreja relaxada. É a igreja que realmente estava vivendo mais como é que eu posso dizer? Da superstição do que da palavra de Deus. A palavra sumiu nessa época. A Idade Média, que é chamada também de Idade das Trevas, do ano 500 a 600 antes de Cristo, né? Há vários historiadores, quando mostram essa época da história, eles dizem que foi uma época onde não se produziu absolutamente nada, onde, assim, historicamente falando, o mundo não evoluiu, não cresceu, estagnou diante da superstição e do poder e da ganância de Roma. Os padres tinham amantes de maneira escancarada, frequentavam bordéis, eram beberrões conhecidos em toda a sociedade, né? E as pessoas achavam aquilo muito comum, né? Não se cobrava ou exigia nada deles, né? E a Igreja Católica, ela representava oficialmente, porque como nós vimos lá, aquele imperador instituiu a Igreja Católica como a religião oficial, e ela representava oficialmente o cristianismo, para vergonha daqueles que realmente buscavam a Deus. É lógico que a verdadeira igreja não desapareceu. Durante essa época, os morávios, né, e algumas outras comunidades, eles se isolavam e buscavam condições de viver entre eles um cristianismo centrado na palavra, né? Os puritanos fizeram isso, um cristianismo focado num proceder que glorificasse o nome de Deus, que manifestasse o caráter do Deus vivo e verdadeiro. Mas eram comunidades pequenas e eram muito perseguidas pela Igreja Católica especialmente. Durante a época da Inquisição, a Igreja Católica perseguiu de tal maneira, né, os moravianos, que eles subiram e começaram a habitar em cavernas, e montes, e lugares isolados para poder viver em paz. E conta-se que numa dessas ocasiões, perseguidos pelos agentes da Igreja Católica, eles entraram todos, centenas de pessoas, dentro de uma caverna. E o que eles fizeram? Eles fecharam a boca da caverna com algumas pedras, descobriram uma saliência por cima, e tacaram azeite e tacaram fogo, e mataram centenas de pessoas mortas ali dentro, sem poder fugir, sem poder escapar. Aqueles que não se renderam a toda a lascívia, a todo o pecado dessa igreja, foram perseguidos, foram mortos, foram torturados. Ainda hoje nos museus do mundo inteiro, você pode visitar e ver máquinas de tortura terríveis, com as quais esses crentes eram torturados pela Igreja Católica, simplesmente porque a maneira deles viverem denunciava, né, os desmandos da Igreja Católica e a religião oficial, né? E, irmãos, a história comprova. Nós que queremos servir ao Senhor, temos que entender que nós fazemos parte de um outro reino, um outro mundo. Certa vez o Senhor Jesus, colocado diante de Pilatos, né, no momento em que ele estava sendo julgado para ser pregado na cruz e condenado em favor dos nossos pecados,
Pilatos olhou para aquele homem ali, torturado, todo ensanguentado na sua frente, e perguntou o seguinte: você é rei? E sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? Sim, eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Quem dera nós, como crentes, tivéssemos essa consciência. Quem dera nós, como crentes, realmente entendêssemos que o nosso reino não é desse mundo. E que aqueles que vão ajudar a igreja, e que aqueles que vão fazer com que a igreja cresça, não são os homens desse mundo nem dessa terra. Que o nosso prazer e a nossa alegria não consiste nas coisas daqui. O Senhor Jesus sabia exatamente qual era o seu reino. E para mim, esse é o desafio, saber qual é o meu reino. E onde eu tenho que investir a minha vida, e o meu dinheiro, e as minhas esperanças. Qual reino vai ter a primazia no meu coração? Essa é a grande questão das nossas vidas. O Senhor sabia que o reino dele não era desse mundo. Agora nós precisamos ter, como crentes, essa mesma consciência. A igreja de Tiatira recebeu a acusação do Senhor: tenho, porém, contra ti o tolerardes essa mulher, Jezabel. Jezabel foi conhecida por conta da sua idolatria. Jezabel foi conhecida por conta da sua malícia e licenciosidade. E essa igreja ficou conhecida exatamente por manifestar as mesmas características. Foi uma igreja que, abandonando a palavra do Senhor, nesse período da igreja, demonstrou, através dos santos que passaram a ser idolatrados ali, através das estátuas que passaram a ser veneradas ali, e as velas, e tudo isso, e toda a idolatria da igreja católica, passou a manifestar tudo que o Senhor abominava e detestava. E ele dá a sentença para essa igreja, dizendo o seguinte, a consequência imediata: eu te prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. E mais uma vez ele diz, uma consequência futura: matarei os seus filhos. Prostrada de cama, fala aqui de uma igreja que, quando não julga os pecados que há no meio dela, ela mesma é julgada pelo Senhor. Sabe aquelas coisas na igreja que todo mundo sabe, mas ninguém toma providência? Sabe? Aqueles casos que todo mundo comenta nos corredores. Aquele irmão que está contra a palavra de Deus, causando embaraço para o nome da igreja, causando escândalo. O presbitério não fala com ele. Os irmãos comentam sobre ele, quando ele chega muda de assunto, mas ninguém diretamente confronta o seu pecado. Se não tem ninguém que fale com ele, Deus julga, não só ele, mas a igreja que tolera ele. Tem muitos irmãos que têm causado divisão, facção, porque tem um temperamento terrível e arruma briga e confusão e desconforto, e por conta de qualquer coisinha é duro,
e não tem medo de colocar, de ameaçar a igreja e desafiar qualquer um que pense diferente dele, e todo mundo tem medo desses irmãos, vixe, é difícil falar com ele, e não conseguem lidar com ele. Eu vi um caso de um irmão assim numa igreja, e os irmãos foram procurar o conselho de um missionário. E aí, o que a gente faz com esse irmão? O missionário falou o seguinte: sai todo mundo da igreja e deixa ele lá. Eu falei, é mais fácil sair todo mundo do que tirar um irmão, disciplinar um irmão que está claramente em desacordo com a palavra de Deus, cumprindo as escrituras que diz que nós devemos fazer isso. A Bíblia diz, nós não podemos julgar os de fora. Quando os de fora estão em adultério, quando os de fora estão vivendo vidas promíscuas, quando os de fora estão vivendo na sua bandalheira, gente, nós temos que pregar-lhes o Evangelho, para que mudem de vida, através de uma conversão sincera e genuína. Não é a nossa expectativa, não é da nossa alçada julgar os de fora. Tem crente que olha, o mundo está terrível, mas está mesmo, o mundo é terrível, faz parte da natureza deles, é normal para eles isso. E não é para nós julgarmos o mundo, mas para nós salvarmos o mundo no poder do Evangelho. A menininha de saia curta e roupa escandalosa que está lá no mundo, ela é do mundo. Está completamente dentro da ideologia e da expectativa dela. Não adianta olhar para ela, escandalizar, nossa, que coisa lá, e tal, e criticar. Tem que se ter compaixão para ver a miséria e pregar o Evangelho. Mas se alguém diz que é de Cristo e que pertence à igreja de Cristo, o seu caráter deve manifestar o caráter de Cristo. Aí é diferente. E se nós fazemos parte da igreja de Deus, o apóstolo Paulo diz, nós temos o dever de julgar aqueles que, dizendo-se servos de Deus, andam em desacordo, e colocá-los para fora. Isso tudo como parte de um processo amoroso, onde o irmão é advertido várias e várias vezes, até ser colocado diante de toda a igreja, para que num último ato de disciplina, ele volte à sensatez, ele perceba a loucura que ele está fazendo, indo por aquele caminho. É um último recurso, doloroso, triste, e deve ser doloroso e triste para toda a igreja. E nós temos que entender, irmãos, que na casa de Deus convém a santidade. E nós temos que entender o que é biblicamente viver em santidade e novidade de vida, e instruirmos-nos uns aos outros em como se deve proceder na casa de Deus, não do Beltrano ou do fulano, mas de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. E ninguém está isento da disciplina de Deus, que deve ser manifestada através de atitudes amorosas e firmes de homens e mulheres de Deus. Nem diácono, nem presbítero, nem fundador da igreja, nem o fulano, nem o Beltrano, ninguém está acima da disciplina de Deus. E quando nós toleramos
quando nós toleramos crentes que distratam a sua família e todo mundo sabe e ninguém faz nada, mulheres insubmissas e rebeldes a ponto de trazer vergonha para o seu marido e ninguém faz nada, jovens que saem da igreja e vão para as baladas e envergonham o nome de Cristo com uma vida promíscua e depois voltam para a ceia e todo mundo sabe e ninguém faz nada. Quando nós não zelamos pela casa de Deus, é porque falta amor uns pelos outros. E assim, Deus julga e trata cada caso, e também aquela igreja. Paulo diz para os irmãos, lá em Corinto, que estavam vivendo uma situação semelhante, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque vocês não estão tratando as coisas de Deus com a seriedade que se deve. O pai que passa a mão na cabeça do filho e tudo que o filho faz está certo, e ele briga com o professor e com o presbítero e com todo mundo por causa do filho, e deixa o filho desenfreado no seu caminho sem disciplina. Ele vai ouvir de Deus o que um pai chamado Eli ouviu. Os seus filhos vão morrer todos de maneira violenta. Você perdeu sua casa, você perdeu a sua função de sacerdote, você vai perder a sua vida e a sua família foi desgraçada. Sabe por quê? Porque você amou mais os seus filhos. Você honrou mais os seus filhos do que a Deus. Então, irmãos, nós temos que cuidar dessas coisas, porque essas são coisas seríssimas. E a história da igreja mostra que quando nós não administramos disciplina amorosa, fruto do cuidado que temos uns pelos outros, Deus julga a igreja. E a igreja de Tiatira foi um exemplo clássico disso. Num primeiro e imediato exemplo, foi prostrado de cama, em grande tribulação, com os que adulteraram com ela. E segundo, seus filhos foram mortos. Mortos, porque foram julgados por Deus nos pecados que cometiam. A igreja de Sardes, a igreja da idade moderna. A igreja de Sardes é a igreja morta. Deus diz a respeito dela, tem nomes de que é vivo, mas és morto. É aquela igreja que trabalhava direitinho, cumpria direitinho os seus cultos de domingo, mas que mesmo depois da reforma protestante, vivia aquela vidona de oba-oba, vivia aquela vidona, onde o pastor era como é que eu posso chamar? Era um profissional da área. Então, muitos pastores nessa época nem eram crentes, simplesmente tinham o cargo de pastor e viviam, bebiam, tinham vidas desregradas, A igreja era nada mais aquela religiãozona, Não estou falando mais da igreja católica, agora é a igreja reformada, igreja luterana, igreja presbiteriana e outros anos e anos por aí, mas que não viviam a essência da fé que eles mesmos pregavam. A acusação é, você tem nome de quem vive. Por quê? Saímos da igreja católica, agora somos uma igreja independente, agora temos nosso próprio pastor, não temos mais nada a ver com aquela igreja corrompida e desviada, mas se orgulharam tanto de tão pouca coisa. Tinham nome de que viviam, mas estavam mortas.
as consequências: virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E isso aqui fala de um aspecto muito importante, porque nesse mesmo período nasceu o movimento dos irmãos, que aqui no Brasil é comumente conhecido como casa de oração. O movimento dos irmãos nasceu como um reavivamento dessa situação toda. Alguns irmãos começaram a ver naquelas igrejas estatais e frias e mortas alguns princípios na palavra de Deus, e eles começaram a se reunir para estudar a Bíblia e se alegraram em partir o pão toda semana. E uma coisa muito importante aconteceu aqui, que nós estamos fazendo agora. Eles entenderam na palavra de Deus um plano coerente ao longo das Escrituras, que muitos passaram a chamar escatologia e dispensacionalismo, mas o fato é que, historicamente, o movimento dos irmãos foi um dos grandes responsáveis por trazer à tona novamente o estudo de escatologia e mostrar para os irmãos que a igreja estava destinada pelo Senhor para se encontrar com Ele. E isso renovou a fé daqueles irmãos. Isso foi estabelecido num contexto de reavivamento que nos leva para a época da igreja chamada de Filadélfia. E junto com aqueles cristãos moravianos que persistiram e começaram um movimento de oração que durou 100 anos. 100 anos, um movimento ininterrupto de oração, uma reunião de oração que durou 100 anos. Um irmão orando e naquela corrente, eles fizeram de uma maneira que durante 100 anos houveram orações constantes, ininterruptas, para que Deus restaurasse a sua igreja e despertasse o seu povo. E isso deu início na Europa a um reavivamento sem precedentes na história da humanidade e da igreja. E como fruto, como resultado desse movimento de oração de 100 anos, essa igreja de Filadélfia, abençoada, mãe das missões modernas, nos inícios do século XIX e primórdios do século XX, essa igreja de Filadélfia não recebeu do Senhor nenhuma acusação, porque o seu proceder e a sua maneira de proceder atingiu o mundo com o Evangelho de Cristo. E a consequência que essa igreja experimentou foi: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E toda a Europa e boa parte da Ásia e da Índia e da África, o mundo conhecido da época, recebeu o Evangelho e reconheceu a fé daqueles irmãos. Te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, do meu Deus. Essa igreja foi ricamente abençoada por Deus. Homens como William Carey, Moody, George Miller, homens como Hudson Taylor, são homens cuja fé nós temos como exemplo até o dia de hoje. Homens movidos à oração, homens cujo compromisso com o Senhor transformaram não só a sua época, mas tem sido a mais forte influência do cristianismo até os dias de hoje.
E o fato de terem voltado a estudar escatologia e experimentar de novo a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo fez toda a diferença na maneira de se comportar desses homens, porque diz as Escrituras a respeito disso, que a si mesmo se purifica todo aqueles que nele têm essa esperança. Uma igreja que brilhou e finalmente alcançou todo o mundo e chegou até os nossos dias, mas uma igreja que não passará para aquela época dos 7 anos da última semana que virá sobre a terra. Deus prometeu para essa igreja: eu vou tirar você antes. Você não vai experimentar esses dias de terror que se cairão sobre a terra. Você vai ser arrebatada antes. E bem antes, porque quando esse dia chegar, restará na terra a última igreja, a igreja de Laodiceia. Essa é a igreja morna. E a acusação de Deus contra ela é justamente essa: ela é morna. E Deus está a ponto de vomitar-te da sua boca. Ela é a igreja que diz: eu estou rico e abastado, né? Estou rico, estou abastado, tenho de tudo, não preciso de coisa alguma. Essa é a igreja do desvio de verba, de caixa 2, onde a obra missionária sofre, mas onde muitos homens desonestos lidam com o dinheiro do Senhor, que deveria ser do Senhor, de maneira espúria. Essa é a igreja voltada para si mesmo. O Senhor diz a respeito dessa igreja: eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque Ele está do lado de fora. É a igreja que usa o nome do Senhor Jesus como pretexto, mas não o adora em espírito e em verdade. É o louvorzão, é o showzão, e tudo é feito nessa igreja para diversão, para conforto do próprio homem. Tudo é feito nessa igreja de nós, para nós mesmos. É a igreja que diz que se você não puser luz piscando e der uma balada gospel para os jovens, ele vai para o mundo. Então, vamos fazer o que eles querem. É a mesma igreja de velhos ortodoxos que sentam em bancos sem nenhum jovem. Sabe por quê? Não queremos cantar as músicas deles, não queremos esse estilo de vida deles. Aqui nós temos os nossos costumes, aqui nós temos as nossas tradições, aqui é do nosso jeito. Essa igreja é para nós, porque nós gostamos assim, e ela vai permanecer assim, porque é para nós que nós fazemos. E enquanto a gente viver, vai ser desse jeito. É a igreja dos homens, para os homens. As músicas não são louvores que sobem a Deus como aroma suave. São para nosso entretenimento. Nos Estados Unidos há uma tendência de shows, e as igrejas estão se tornando em anfiteatros, e com toda a bagagem que o dinheiro pode gastar, eles vêm
pulam, dançam, ouvem músicas gospels, animadas, e no final tem uma mensagem lá, a água com açúcar, e todo mundo vai para casa feliz, contente. Deus me abençoou. Sem ter aprendido nada de quem é Deus, e qual é o seu caráter, e quais são os planos gloriosos que eles têm para eles. Isso é cada vez mais popular lá e tem chegado com muita força no Brasil. É a igreja do homem, montada para o entretenimento pessoal do homem. Mas seja qual for o modelo que satisfaça o coração do velho, que satisfaça o coração do novo, essa igreja de Laodiceia não tem o Senhor Jesus Cristo como centro, porque Ele está do lado de fora. Esses são os tempos em que nós vivemos, irmãos. Todas as características da igreja indicam uma igreja rica, uma igreja abastada, sim, com muitos recursos, mas que está longe de usar esses recursos para a honra e glória de Deus. Uma igreja orgulhosa de tudo que realiza e faz, sem se dar contas de que não é para Deus que ela faz, mas para si mesmo. E que um dia haverá de prestar contas a Deus. E um dia chegará, porque é a igreja, e chegará na presença de Deus com um volume muito grande de coisas, de obras, para descobrir que tudo não passa de palha, feno, madeira. E diante do crivo de Deus e do fogo de Deus, do juízo de Deus, vai se consumir. E não vai restar nada para glorificar na eternidade o nome bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma igreja que até fez alguma coisa, mas não conseguiu romper as barreiras do sacrifício. Qual foi a última vez que você se sacrificou? Que você fez um sacrifício pessoal para honrar a Deus e glorificar o seu nome? O grande problema dessa igreja é isso. Não é que ela não faz a obra de Deus. Ela até faz. Mas dentro das suas conveniências, de acordo com aquilo que não vai atrapalhar o seu modo de vida. Ela até faz, desde que isso não implique em sacrifício. Eu dou dinheiro para a oferta, para a obra, desde que o dinheiro que eu dou não resulte em sacrifício. Eu, até coopero aqui e ali, no momento que eu acho que devo e que eu escolho bem e que não vai interferir em nenhuma outra atividade. Esse é o nosso problema. Certa vez Davi foi exortado por Deus a comprar uma propriedade e oferecer ali sacrifício para que o Senhor cessasse uma praga que havia no meio do povo por conta da desobediência de Davi, que insistiu em contar o povo e levantar um censo. Davi foi até a eira de Ornã e ele chegou e foi recebido por aquele homem, e quando ele explicou o motivo pelo qual ele estava lá, aquele homem piedoso colocou à disposição de Davi a sua propriedade, disse: está aqui, tem lenha, corta essa lenha, faz o seu sacrifício, eu não vou cobrar nada do rei. E Davi disse para ele: não vai ser assim, porque eu não oferecerei ao meu Deus holocaustos e sacrifícios que não me custem nada.
E a igreja de Laodiceia tem que entender isso. Não podemos oferecer para o nosso Deus holocaustos e sacrifícios que não nos custem nada, enquanto você der o dinheirinho amassado que sobra daquilo que escapou da sua gastança, enquanto você der o tempo que sobra depois que você já está morto de sono porque ficou até altas horas na internet conversando com quem você bem quis, enquanto você der ao Senhor o fruto daquilo que você não quer, despejar no guarda-roupa dos missionários, aquela roupa que já saiu de moda e que você não usa mais. Lá na África está cheio disso. Eles vendem nas praças lá roupas que vão de containers de parte do mundo inteiro, roupas velhas, rasgadas. E os irmãos chegam na igreja com aquelas roupas doadas, que a minha filha, nem a filha de ninguém aqui, deseja mais usar, desbotadas. Eu vi isso lá e eles ficam todos contentes. E a igreja aqui fica toda satisfeita, estamos fazendo a obra de Deus. E ao mesmo tempo limpando o nosso guarda-roupa, para poder caber mais, para comprar mais. Na própria casa de oração está cheio de televisão velha. Esses dias fizemos uma limpa, jogamos tudo fora, gravador velho, de fita de VHS que ninguém vê mais. Dá para a igreja, empurra para a igreja. O problema da igreja de Laodiceia não é que ela não atua. É que ela não se sacrifica. Ela não tem o mesmo coração de Davi. Eu não vou oferecer ao Senhor holocaustos e sacrifícios que não me custem nada. Enquanto o Senhor deixou o resplendor da sua glória e toda a glória dos céus, onde Ele era amado e celebrado por anjos durante uma eternidade, e encarnou e veio viver nesse mundo vil, porque me amava. Como é que eu expresso o meu amor por Ele? Dando aquilo que não vai me fazer falta. Falando 5 minutinhos com Ele em oração. Senhor, perdoa todo mundo, abençoa o meu dia e minha noite, e me guarde, amém. E fazendo da minha vida de oração só isso. A igreja de Laodiceia se orgulhava por tudo, enquanto não tinha nada. E quando eu falo da igreja, não estou falando da igreja do Portinari, eu não estou falando de uma igreja específica, eu estou falando da cristandade da nossa época. Todos os homens e mulheres cujo coração é do Senhor. É do Senhor. Mas existem 2 reis que mostram bem a diferença disso. Davi cometeu pecados horríveis e a sua vida foi exposta para nós, e ele era um homem imperfeito, sim, mas Deus disse, ele é segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Davi estava 100% comprometido com Deus. Ele amava o que Deus amava e ele abominava o que Deus abominava. Os inimigos dele eram os inimigos do Senhor. O seu coração era 100% de Deus. Salomão começou bem. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito de Salomão? O seu coração não era
de todo. Ele tinha uma parte do coração voltada para Deus, mas o seu coração não era de todo voltado para o Senhor. E Salomão fez várias concessões, cada mulher tinha o seu Deus, ele fala, não, tudo bem, a gente pode conviver, e aquilo foi edificando templos e levantando templos para deuses pagãos. E alguém chegava, mas Salomão, minha mulher, você sabe como é que é mulher, deixa ela fazer pro Deus dela ali, e ele foi negociando. Essa é a igreja de Laodiceia. Para que bater de frente com pregando o evangelho? Vamos negociar, vamos viver bem com todo mundo. Quem quer viver bem com todo mundo, se torna uma pessoa legal. O queridinho das rodinhas e tal, um cara animado, né? Não entra em polêmica, todo mundo está certo, ele é um cara legal. Mas existe uma grande diferença entre ser legal e ter caráter. Para ser legal, você tem que ficar bem com todo mundo. Para ter caráter, você tem que estar bem com um só, que é Deus. A igreja de Laodiceia é uma igreja legal. Qualquer um que entrar nela vai se sentir confortável, bacana. O descrente entra, pô, gostei, não sabia que igreja era animada desse jeito, não. Aí, vou voltar, nossa, dancei, pulei, legal e tal, todo mundo legal. Mas perderam a essência. E o Senhor Jesus está fora dela. E Ele está a ponto de vomitar-te da sua boca. E finalmente, a igreja de Laodiceia, nem sabe do seu próprio estado. Ele diz, nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, cega e nu. Essa é a igreja que o Senhor vai encontrar. É o último estado da igreja sobre a face dessa terra. Tem muita gente que está abandonando essa igreja. Ficam revoltados contra o presbitério, contra esse, contra aquilo e tal. Não, eu prefiro ficar em casa. Se igreja é isso, eu prefiro ficar em casa, adorar a Deus em casa. Sabe por que eu não faço isso também? Porque quando eu olho na palavra de Deus e eu vejo essa igreja morna, quando dói o meu coração de não encontrar parceiros que estejam dispostos a se sacrificar e fazer loucura para salvar vidas. Quando eu chego entusiasmado e eu proponho uma ideia que pode, ajudar muitas pessoas e a ideia não vai para frente simplesmente porque tem que ter dinheiro, e ninguém está disposto a pôr dinheiro para a igreja crescer. Eu me entristeço com tudo isso. Mas eu lembro de duas coisas antes de julgar essa igreja e cair fora dessa igreja. Primeiro, eu faço parte dela. Eu não sou melhor que os meus irmãos. Quando Esdras chamou aquele homem e pediu informação de Jerusalém, ele estava no palácio, estava vivendo bem, Deus abençoou ele, ele era amigo pessoal do rei. Ele podia ter virado as costas e falar, ô povinho miserável aí, ó. Traíram a Deus, agora que se lasque lá, que morram lá.
Mas ele chorou por causa da situação do seu povo. E quando ele orou, ele não falou: Senhor, esse povo miserável que está lá. Não, ele disse: Senhor, é nós. É nós, Senhor, nós fizemos isso. E tem uns que tiram o corpo fora e ficam metendo pau na igreja. Eu faço parte dessa igreja. Somos nós. É minha culpa. É minha responsabilidade. E segunda coisa, eu não abandono essa igreja e saio fora. Porque mesmo essa igreja tendo todos os defeitos que tem, e sendo morna, é para ela que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. É ela que o Senhor Jesus Cristo ama. E Ele tem um encontro marcado com ela. E todas as coisas que ela precisa, ela vai encontrar de novo nele. Porque mesmo que ela tenha fracassado, essa mesma igreja que fracassou tão terrivelmente, é a igreja que pode dizer: sou mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Então é por isso, por esses dois motivos, que eu não me junto com esses que mete o pau na igreja e sai fora e vai servir a Deus em casa, ou vai procurar uma ONG, porque o plano de Deus é a igreja, e Ele não tem outro plano. Não porque Ele não possa ter um até melhor, mas porque Ele escolheu e amou a igreja. E diz a Bíblia: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amém?